Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Deus seja louvado por estarmos mais uma vez aqui reunidos para juntos refletirmos um pouco sobre as verdades para esses últimos dias. Amém? E meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre algo extraordinário que foi concedido para vocês e para mim através do precioso sangue de Jesus, o qual foi derramado em nosso favor. E dizem as Escrituras: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bom, um capítulo antes de fazer essa afirmação, o apóstolo Paulo relata em Romanos 7 que, em algum momento, a própria realidade dele e de muitos cristãos era a de que, por mais que ele desejava fazer o que era bom, ele não fazia. E por mais que ele desejava deixar de fazer o que era mal, ele não conseguia. E depois de fazer esse triste relato da situação dele e de muitos crentes, Paulo faz aquela agonizante pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, o apóstolo estava plenamente consciente de que, após o pecado, na carne do ser humano habita a lei do pecado, a qual arrasta literalmente o homem a fazer o que é mal e que o leva literalmente a fugir daquilo que é bom. Portanto, estando contaminado com o vírus mortal do pecado, que o arrastava para a transgressão da lei de Deus e sabendo que o salário do pecado é a morte, Paulo apresenta o gemido de angústia daquele que sabe que por sua própria natureza decaída está condenado eternamente, porque sua natureza é mais forte do que sua razão e do que sua própria vontade de vencer o pecado. E meus queridos, sendo que nossa natureza é caída e a lei do pecado habita nela, o clamor de Paulo é ainda mais angustiante, porque ele sabia que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades da maldade. E sendo assim, tendo o diabo, a nossa carne, como sua aliada, seria impossível ao homem vencer a carne que clama pelo pecado, e seria impossível vencer a Satanás, o qual se utiliza da nossa própria carne decaída para nos levar a transgredir a lei. Resumindo, o apóstolo se angustiava porque ele era escravo do diabo pelo fato do diabo se utilizar da própria carne humana para nos prender em grilhões inquebrantáveis. Bom, a minha e a natureza de Paulo está destinada a pecar, a transgredir a lei de Deus. Mas, ainda antes do capítulo 8 de Romanos, lá no capítulo 7, Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amigos, sem o sacrifício de Cristo seria impossível o ser humano desejar de si mesmo fazer o que a lei ordena, porque ao pecarmos, começou um processo de desligamento do Espírito Santo, o qual é o próprio doador da natureza divina, a qual leva os seres inteligentes a guardarem a lei de Deus. Mas, quando Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo, ele automaticamente está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Pedro diz com relação a nos tornarmos co-participantes da natureza divina novamente, porque ao fazer Jesus o sacrifício expiatório pelo homem, o ser humano pôde readquirir aquilo que havia perdido após o pecado, a natureza espiritual, a natureza divina, que é a imagem de Deus no caráter. Mas, e agora que podemos receber de Cristo a natureza divina novamente? Será o que Paulo quer dizer no capítulo 8 de Romanos ao citar que somos mais do que vencedores? Será que Paulo estava dizendo que, assim como Jesus venceu a morte, se tivermos fé nele, também venceremos? Ou será que essa vitória vai além disso? E diz o Espírito de Profecia: ele, Jesus, que pela expiação proveu ao homem um infinito tesouro de força moral, não deixará de empregar esse poder em nosso favor. Em todo poderio satânico não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Irmãos, Hebreus 2, versículo 7, diz que os seres humanos antes do pecado foram feitos um pouco menores que os anjos, e sendo assim, mesmo antes da queda, o ser humano era uma presa não tão difícil de ser vencida pelo maligno. Contudo, após a queda, para Satanás fazer o homem pecar, como diz a máxima,
é mais fácil do que roubar doce de uma criança. Mas o Espírito de Profecia nos afirma que após a expiação de Jesus em nosso favor, nem todo o poder satânico seria suficiente para forçar ao pecado uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Bom, minha pergunta é: vocês e eu estamos constantemente pecando? Estamos sendo vencidos por Satanás e por suas hostes? Se por acaso nossa resposta for sim, então o motivo é porque ainda não nos rendemos ao Senhor, porque a partir do momento em que nos rendermos verdadeiramente a Jesus, em todas as coisas seremos mais do que vencedores, porque como diz o Espírito de Profecia, lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, a abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Mas antes, vamos fazer uma oração? Nosso eterno Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela graça que nos deu em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a fazer uma completa entrega da nossa vida em Suas mãos, para que tenhamos plena vitória sobre as forças satânicas. E isso lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, se esse vídeo falou aí ao seu coração, então não esqueçam de deixar o seu like, também façam um comentário para que o YouTube divulgue essa importante mensagem para mais pessoas, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima!